Oja, oja. Conteúdo patrocinado. A coisa que estava chorando como um bebê não era um bebê normal. Tinha cabelos loiros que pareciam feitos de ouro puro e pele tão branca quanto a rocha da qual este castelo real de Talochein foi construído. Tinha orelhas triangulares e rosadas e uma cauda curta crescendo na parte inferior. A propósito, pessoas fera-porco aparentemente não existiam em Lambda. Antes que percebêssemos, os mortos-vivos se transformaram em cinzas e esta criança estava chorando. Bas-dia. Entendo. Vandaliel. Vandaliel veio verificar o Live Dead depois de retornar das cavernas aquáticas de Doran para ser saudado por Bas-dia segurando um bebê em seus braços. Parecia que enquanto Vandaliel estava nas cavernas aquáticas de Doran, o feto havia se desenvolvido o suficiente e o Live Dead tinha ficado sem mana. Bem, eu realmente não me importo com os mortos-vivos. Eu estava planejando enterrá-lo depois que cumprisse seu propósito de qualquer maneira. Vandaliel. Vandaliel transformou as cinzas em um golem para recolhê-las. O morto-vivo era simplesmente uma criatura com um coração batendo, mas sem alma. Ele existia apenas para nutrir seu eu renascido em seu útero. Então esta criança nasceu em segurança, mas estou preocupado porque ela não para de chorar. Bas-dia. Oja, oja. Bebê. Posso ver o bebê um pouco? Vandaliel. Claro. Bas-dia. Vandaliel tomou-a nos braços. Ela parou de chorar e olhou para Vandaliel. Vandaliel observou-a enquanto ela o olhava. Parece com ela. Vandaliel. Seu rosto lembrava o do Live Dead e seu espírito, e tinha um nariz humano. E era definitivamente uma menina. Não era um Noble Orc cuja raça só tinha machos. Vou dar uma boa olhada em você, então espere um pouco. Vandaliel. Bebê. Usando Spirit Form Transformation para transformar uma parte de seu corpo em forma de espírito, Vandaliel examinou o interior de seu corpo. Sua contagem de órgãos, a forma de seus ossos e afins eram diferentes dos orcs. Eles estavam perto de um ser humano. Ainda era impossível dizer se o corpo dela funcionaria da mesma forma que o de um humano. Mas ela claramente não era uma orc ou noble orc, mas não se pode dizer que ela era completamente humana. Ela tinha o mesmo cabelo dourado dos noble orcs e seus olhos eram azuis. E suas orelhas e cauda deixavam bem claro que ela não era totalmente humana. Ela ainda era apenas um bebê. Era possível que ela desenvolvesse características mais desumanas à medida que se desenvolvia. Ela era uma orc meio nobre? Você pode ver seu status? Vandaliel. Amu, bebê. Por enquanto parecia que ela não iria gritar com raiva. Isso não é o que você me prometeu. Por causa de sua aparência estranha. Será que você está com fome? Vandaliel. Van, eu não acho que um bebê seria capaz de entender o que você está dizendo. Bas-dia. Quando Vandaliel se virou para enfrentar Bas-dia, ou tentou, o bebê deu-lhe uma chave de braço. Ela era incrivelmente forte para uma criança. Com a cabeça presa por ambos os braços dela, ele não conseguia se mexer. Eu tive minhas memórias desde muito cedo depois que nasci. Eu pensei que ela poderia entender. Vandaliel. Eu vejo, mas acho que ela não entende. Se tivesse, teria me ouvido e parado de chorar. Mas ela não deu sinais de ouvir e continuou chorando até você chegar. Bas-dia. Então pode levar algum tempo até que ela recupere suas memórias. Vandaliel. As memórias de Vandaliel retornaram relativamente logo depois de renascer em Lambda. Mas isso porque fora obra de Rodcourt, que era um deus, enquanto Vandaliel usará pela primeira vez uma nova técnica para realizar a reencarnação desse bebê. Pode levar vários meses ou até anos para que suas memórias voltem. Bem, vários meses se passaram após sua morte antes que Vandaliel usasse seu espírito para a reencarnação. Então era definitivamente possível que suas memórias e consciência pudessem ter partes faltando. No entanto, bem, eu pedi a Build e aos outros para fornecer leite com antecedência, então vamos até eles. Você ainda não pode produzir nenhum, certo, Bas-dia? Vandaliel. Eu? Bas-dia? Sim, você está grávida. Certifique-se de usar o item mágico que protege o bebê. Vandaliel. É verdade, Van? Bas-dia. É verdade, parabéns. Certifique-se de vir a mim regularmente para que eu possa verificar seu progresso. Vandaliel. Sim. Bas-dia. E assim 2 eventos auspiciosos foram celebrados ao mesmo tempo.
Vandaliel secou kombu no ar claro do inverno e na fraca luz do sol com a garota renascida. Conteúdo patrocinado. Agora, vou começar o experimento. Vandaliel. Ai. Bebê. Ele lentamente aplicou Viterin no kombu para remover seu conteúdo de água enquanto também aplicava lentamente Agin. Se ele errasse iria secar muito e desmoronar, e se demorasse muito viraria pó, então ele precisava ter muito cuidado. Ele continuou controlando seus feitiços por apenas 1 minuto enquanto suportava uma dor de cabeça e febre. Ficou perfeito. Então ele parou seus feitiços e recuperou o kombu seco. Agora, hora de realmente provar. Vandaliel. Ai. Bebê. Ele jogou o kombu em uma panela em um fogão mágico que havia encontrado nas ruínas e ligou o fogão. Dashi começou a sair de forma constante. Ele removeu o kombu quando dashi suficiente saiu antes que a água começasse a ferver e pegou um pouco com uma concha que o ferreiro da Tara havia feito para ele. Ele colocou em um pequeno prato, esfriou e provou. Isso é bom, Dashi. Vandaliel. Satisfeito, ele adicionou ingredientes como wakame e vegetais e depois dissolveu o miso para fazer sopa de miso. Acabou bem. Vandaliel. Bebê. Eu acho que é um pouco cedo para você beber sopa de miso, Palvina. Vandaliel. Palvina. Palvina, o morto-vivo que renasceu como um meio-nobre orc, parecia abatido, então Vandaliel a confortou ao se sentir satisfeito por ter feito kombu dashi com sucesso. Aplicando o feitiço envelhecimento que originalmente pretendia envelhecer os seres vivos para matá-los até a velhice no kombu e secá-lo, ele foi capaz de aplicar 25 anos de secagem em um único minuto para produzir sementes secas de alta qualidade. Kombu. Foi uma descoberta inovadora. Foi um processo que encurtou um processo de 25 anos para 1 minuto. A propósito, a razão de ter 25 anos foi porque Vandaliel lembrou que o kombu que foi seco e fermentado por tanto tempo foi tratado como um produto de qualidade muito superior ao kombu normal na Terra. Se ele se lembrava, era porque o processo alterava o conteúdo umami no kombu. Ele não tinha nenhum feitiço que pudesse confirmar se o teor de umami realmente havia aumentado e Vandaliel nunca havia experimentado sopa de miso feita com kombu dashi de alta qualidade, então não havia como negar a possibilidade de que Vandaliel estivesse apenas fazendo uma suposição aqui. Palvina. Embora Vandaliel originalmente pensasse que Palvina ainda não havia recuperado suas memórias, na verdade ela as recuperou até certo ponto imediatamente após seu nascimento. Mas como Vandaliel temia, eram memórias muito quebradas e ela nem conseguia se lembrar do próprio nome. Ela só se lembrava de que seu cadáver havia se transformado em um morto-vivo e que Vandaliel a salvara. Este último poderia ser referido como Vandaliel usando o A, mas ela se sentia grata por ele e estava emocionalmente ligada a ele. Palvina. Mas mesmo depois de recuperar algumas de suas memórias, sua idade mental ainda era a de uma criança. Ao contrário de pessoas que reencarnaram como Vandaliel, ela era simplesmente uma criança que se lembrava um pouco de sua vida anterior. Ela se desenvolveria e se tornaria adulta pela segunda vez. Ela certamente cresceria e se tornaria grande. Aos 3 meses, sua altura era quase a mesma de Vandaliel, de 3 anos. Mesmo levando em consideração o fato de Vandaliel ter uma constituição pequena, ela estava crescendo incrivelmente rápido. Isso foi porque ela tinha um pouco de sangue noble orc nela? Quando Palvina levantou Vandaliel no ar, ele se perguntou: estou tentando ser algum tipo de cientista louco que cria novas espécies? Nuasa e os outros titãs pareciam felizes com isso, no entanto, dizendo coisas como: é como a deusa vida nos deu à luz. É verdadeiramente uma obra divina. Ele logo se tornaria incapaz de se livrar do título de profetizado Filho Santo. Vandaliel pensou que se ele não fosse o Santo Filho, seria bom se a deusa pudesse dar outra profecia ou algo para dizer isso. Até agora, tudo está indo bem. Vandaliel. Palvina. Tudo menos o Katsuobushi, suponho. Vandaliel. Palvina estava se desenvolvendo bem. Vandaliel não sabia quanto tempo levaria para ela se tornar adulta, mas provavelmente seriam 10 anos no máximo. Ela não parecia ter nenhum problema de saúde e eles estavam se dando bem. Como ele a havia usado e reencarnado, Vandaliel teve que assumir a responsabilidade por sua nova vida, então planejou cuidar bem dela.
A gravidez de Basgia fora descoberta na mesma época do nascimento de Palvina, que também estava evoluindo bem. Ela estava grávida há apenas 3 meses, então Vandaliel a examinou cuidadosamente, mas o item mágico estava exibindo seus efeitos sem nenhum problema. Era ainda melhor que ela gostasse do piercing. Vandaliel mais uma vez interrompeu sua limpeza de masmorras para poder cuidar de Palvina e Basgia, mas ainda estava indo para os ninhos do diabo, que ficavam perto o suficiente para fazer uma viagem de um dia com todos para continuar seu treinamento. Ele ajudou aqueles que treinavam para adquirir a habilidade Shan Revocation, jogou Reversi e Jenga e fez molho de peixe e miso. Tudo estava indo bem. A única coisa com a qual ele estava lutando era fazer Katsuobushi. Parecia que o conceito de fumar comida não existia em Lambda. Havia carne seca, então Vandaliel presumiu que existiam alimentos defumados, mas não era o caso. Nem bacon, presunto, linguiça ou salsicha existiam neste mundo, muito menos rosbife. Ele havia perguntado a Kashia e aos outros, mas carne seca neste mundo era carne salgada e seca ao sol. Por causa disso, Vandaliel foi forçado a construir uma instalação de defumação usando apenas seu próprio conhecimento. Darcia finalmente deu permissão a Vandaliel para usar fogo, mas o primeiro cozimento de verdade que ele mesmo estava fazendo, usando ferramentas de fumar com base em seu conhecimento limitado para fazer Katsuobushi, foi difícil. Em Origin, aprendi coisas com os espíritos dos ocidentais que conheciam a comida japonesa, mas não eram especialistas em fazer Katsuobushi. Vandaliel. Ele secava o peixe e o carbonizava para fazer peixe defumado. Esse processo simplesmente produzia um produto queimado ou deixava o centro cru. Todas as suas tentativas falharam. Para fazer comida fermentada, tudo o que Vandaliel precisava fazer era preparar os ingredientes e usar fermentação. Parecia que Vandaliel também lutaria para fazer bacon ou salsichas, embora tivesse ingredientes para eles na forma de carne de orc. Não, ainda faltavam-lhe as especiarias para as fazer. Conteúdo patrocinado. Primeiro de tudo, me coloque no chão agora. Vandaliel. Palvina? Palvina recusou. Vandaliel passou o 4º inverno de sua vida sendo mantido no ar. A busca foi extremamente difícil. Uma rota relativamente segura através da cordilheira foi planejada, mas no final, 1/3 dos vampiros subordinados foi eliminado. E a busca pelo Dhampir depois de cruzar a cordilheira também estava se mostrando difícil. Eu não pensei que seria tão problemático. Eleanora. O objetivo de Eleanora e seu grupo era matar o Dhampir, mas eles não tinham nenhum item mágico conveniente como um Dhampir radar ou feitiços como Detect Dhampir. Foi por isso que eles decidiram primeiro encontrar a vila dos Ghouls que ele liderava. Os Ghouls podem ter perdido cerca de metade de seus números ao cruzar a cordilheira, mas ainda restariam pelo menos 200. Uma vila de 200 Ghouls seria bem grande. E os Ghouls não eram particularmente adaptados para viver em grandes altitudes, nem eram bons em navegar em penhascos íngremes. Não havia dúvida de que eles escolheriam um terreno plano, semelhante à floresta Ninho do Diabo que estava sendo recuperada agora. Sob essas suposições, eles liberaram familiares para procurá-los, mas nenhum único Ghoul foi encontrado. Caramba, para onde eles foram? Não é como se eles pudessem ter desaparecido como a névoa. Eleanora suspirou enquanto derramava a água benta que eles trouxeram com eles sobre o vampiro subordinado derrotado a seus pés. Eles eram realmente inúteis. O mestre deles também era inútil, mas por que cada um dos subordinados reunidos aqui era tão inútil? Eles podem ter ido para o subsolo. Suponho que devemos procurar nas cavernas também. Serkren também tinha uma expressão de exaustão no rosto. Ele não se importava com a morte de alguns de seus subordinados inúteis, mas ele estava desesperado porque se não pudesse completar esta missão, sua vida estaria perdida. Mas mesmo assim, os Ghouls precisariam coletar comida, então seria um sistema de cavernas com várias entradas. Ou talvez, os Ghouls já serviram ao propósito de ajudá-lo a cruzar a cordilheira, então ele os eliminou. Eleanora. Deixando de lado se isso era realmente possível, se fosse verdade. Isso explicaria por que a busca usando os familiares que custou até 1/3 das vidas dos vampiros subordinados não deu em nada. Aquele Dhampir havia permanecido escondido da busca daquele renomado fanático religioso Gordon quando ele tinha menos de 1 ano de idade. Se ele estivesse sozinho, obviamente não precisaria de muita comida e viver no subsolo seria simples.
Mais importante, não existe a possibilidade de que os espíritos desses caras que acabaram de morrer tenham ido dar informações aos Dhampir sobre nós? Serkren, Eleanora e Serkren estavam conduzindo sua busca com uma política de não matar ou morrer mais do que o necessário para lidar com o Dhampir que aparentemente era um espiritualista. Mas mesmo assim, os ninhos do diabo da Cordilheira da Fronteira não eram fáceis de lidar com. Encontros infelizes com dragões e outros custaram a eles outro terço dos vampiros subordinados. Eles derramaram água benta nos cadáveres para evitar que seus espíritos permanecessem neste mundo, mas na verdade não podiam ver espíritos. Somente aqueles com o job espiritualista podem ver espíritos que não se tornaram mortos-vivos. Era por isso que eles não podiam dizer se os espíritos estavam nas proximidades de seus cadáveres. Os espíritos poderiam ter corrido em direção ao Dhampir e eles nunca saberiam. Mesmo que o Dhampir seja um espiritualista, ele não seria capaz de invocar os espíritos de pessoas cujos nomes e rostos ele não conhece. A possibilidade dele ser capaz de fazer isso é baixa, eu quero acreditar nisso. Eleanora. Entendo. Mas o que faremos? Onde procuramos a partir daqui? Serkren. Vamos ver, que tal irmos para onde ficava a cidade de Talosheim? Eleanora. A nação de titãs que o Império Amid usou o exército da nação Escudo Mirg para destruir. O vampiro de raça pura Gubamon usou o Império Amid para fazer isso, e Ternessia também esteve parcialmente envolvida. Certamente seria uma ruína agora, repleta de titãs mortos-vivos. Mesmo que sejam ruínas, pode haver alguns edifícios utilizáveis, e seria mais fácil estabelecer uma aldeia lá do que construir uma nova do nada. Eleanora. Embora fosse improvável que o Dhampir soubesse disso, havia masmorras perto de Talosheim. Se ele os usasse, seria capaz de coletar comida com eficiência. No entanto, Serkren parecia duvidoso. Não, Talosheim deveria estar transbordando de mortos-vivos. Seria impossível construir uma vila lá. Serkren. Olhando para o rosto de Serkren, Eleanora foi dominada pelo desejo de matá-lo no local. A razão pela qual Serkren não queria ir para Talosheim era extremamente insignificante. Ele não queria que Eleanora assumisse a liderança. Para Serkren apagar seus fracassos do passado e retornar à sua posição original na sociedade dos vampiros, é claro que ele precisava matar o Dhampir com sucesso, mas também precisava ser sua própria conquista e não de Eleanora. Mesmo se ele completasse sua missão, fazê-lo sob o comando de Eleanora significaria que ele havia se rebaixado o suficiente para se tornar seu cachorro, e poderia até ser interpretado como prova de que ele era um tolo incompetente que não poderia nem mesmo exterminar um único Dhampir sem ter instruções soletradas para ele. Aqueles que vivem na sociedade dos vampiros que obedeciam aos deuses do mal constantemente tentavam ganhar o favor daqueles que estavam em ascensão enquanto derrubavam aqueles que estavam caindo. Se Serkren simplesmente priorizasse a conclusão de sua missão, sua posição social não mudaria um centímetro. No entanto, embora ele entendesse isso, havia uma razão para Eleanora não permitir que ele fizesse o que queria. Porque isso significaria que ela, um membro dos guarda-costas de Birkini, havia considerado obedecer a Serkren, o que seu mestre de raça pura não aceitaria. Ela seria submetida a punições indescritíveis e feridas incuráveis seriam infligidas a ela. Ela não queria isso. É por isso que Eleanora decidiu que faria o lamentável Serkren cair o mais baixo possível. Eu vejo. Então eu vou explorar as ruínas por conta própria. Eleanora. Eleanora só estava trabalhando junto com Serkren até agora porque precisava dos números. Birkini não lhe deu permissão para criar novos vampiros subordinados, então os únicos peões que ela poderia usar eram seus familiares. No entanto, não faria diferença não ter peões tão inúteis, cujos números até diminuíram com a viagem. Ela não se importava em se separar de Serkren para trabalhar sozinha. O quê? Secrente. Serkren estava muito confuso. Se Eleanora se livrasse do Dhampir enquanto estava separada dele, isso seria o mesmo que ele ter falhado em sua missão. Conteúdo patrocinado. Por outro lado, esta era uma chance de obter a conquista para si mesmo, mas Eleanora era superior a ele em habilidade e os vampiros subordinados que tinham sido inúteis até agora provavelmente não se tornariam mais fortes de repente. Muito bem, vamos procurar Talosheim. Serkren. Sem notar o vampiro que tinha vivido muitas vezes o número de anos que ela tinha enquanto ele fingia sem sentido dar sua permissão para a busca de Talosheim, Eleanora voou para o céu noturno.
No entanto, ao chegar ao local onde as ruínas de Talochein deveriam estar de acordo com os registros de 200 anos deixados pelo exército da nação do escudo Mirg, Eleanor arregalou os olhos, deixou cair o queixo e ficou imóvel. Mesmo antes de se tornar uma vampira, ela nunca imaginou que faria uma cara tão idiota e impossível. Eleanora, isso não é algum tipo de ilusão? Serkren. No entanto, ela não precisava se preocupar com Serkren e seus subordinados vendo-a assim. Eles estavam parados com a mesma expressão estupefata em seus rostos. Eles ficaram estupefatos com as enormes paredes iluminadas pela luz da lua e das estrelas. Como vampiros, eles podiam ver as majestosas paredes como se estivessem à luz do dia. Não havia um único galho de era crescendo nas paredes de pedra branca e nem uma única rachadura na pedra. O que isto significa? O exército da nação do escudo Mirg e Micael destruíram as paredes, não foi? Eleanora. Isso mesmo, se bem me lembro. Naquela época, o portão estava quebrado e a parede desabou em 2 lugares diferentes. Mesmo que o que nos foi dito seja um erro, não há ninguém consertando ou mantendo. Então como eles estão Serkren? Serkren continuou sussurrando, ainda surpreso, mas lentamente recuperou a compostura. Entendo, foram os mortos-vivos. Os mortos-vivos de Talochein consertaram essas paredes. Os mortos-vivos não se cansam, então tenho certeza que eles poderiam fazê-lo, dado 200 anos. Serkren. No entanto, Eleanora não podia imaginar que a conclusão a que ele havia chegado fosse correta. Os mortos-vivos consertando e mantendo as paredes? Eleanora. Mortos-vivos eram geralmente improdutivos e não formavam sociedades. Eles se organizaram de maneira que os fracos simplesmente obedeciam aos fortes ou usavam as relações hierárquicas estabelecidas enquanto ainda estavam vivos. Mas na maioria dos casos, eram simplesmente grupos desorganizados de indivíduos mortos-vivos. Mesmo que os mortos-vivos tivessem 200 anos, eles poderiam ser capazes de varrer, limpar e lavar pratos. Mas seriam capazes de realizar um trabalho tão avançado e de grande escala como consertar as paredes da cidade? Era difícil imaginar que isso fosse possível. Se fosse, todos os prédios assombrados e navios fantasmas neste mundo estariam brilhando. Ninguém poderia culpar Eleanora por olhar para Serkren como se ele tivesse enlouquecido. Que outra explicação existe? Serkren. Mas nem mesmo Eleanora poderia responder a essa pergunta. Essas paredes claramente não eram obra de monstros, e eles não receberam nenhuma informação de que o reino Orbaum havia ocupado as ruínas de Talochein para construir uma nova cidade. Eleanora lembrou a si mesma que o objetivo deles não era retomar ou ocupar Talochein. Era para matar o Dhampir. Vamos dar uma olhada lá dentro. Eleanora. Felizmente não parecia haver nenhum guarda postado nas paredes. Parecia que havia vários titãs mortos-vivos no portão. Mas para os vampiros nobres que podiam voar pelo céu, isso não era um problema. Eles poderiam simplesmente voar sobre as paredes e os vampiros subordinados poderiam escalar as paredes com suas garras. No entanto, as surpresas continuaram mesmo depois que Eleanora e Serkren passaram pelas paredes. A escura e silenciosa Talochein tinha uma solidão à deriva que a fazia parecer uma cidade fantasma. No entanto, bastou um olhar para perceber algo anormal. Não há edifícios desmoronados? Serkren. Os prédios de Talochein estavam perfeitamente alinhados uns contra os outros. Embora fossem grandes edifícios de pedra construídos a partir de pedra, eles foram abandonados por 200 anos, depois de uma guerra terrível mesmo. Você vai me dizer que este é o trabalho dos mortos-vivos também? Eleanora. Então quem poderia ter? É isso. Tenho certeza que é o Dhampir, ele fez seus ghouls subordinados. Serkren. Você está tentando dizer que os ghouls simplesmente consertaram todas aquelas casas como eram originalmente, em tamanho titã? Eleanora. Secrente. Serkren ficou em silêncio com as palavras de Eleanora, mas nem ela tinha ideia de quem poderia ter consertado a cidade. 200 anos atrás, várias centenas de titãs realmente escaparam da nação escudo Mirg. A possibilidade que passou pela cabeça de Eleanora foi que os titãs sobreviventes haviam retornado e passado os últimos 200 anos restaurando Talochein com a ajuda do Ducado de Artner. Mas mesmo isso era difícil de imaginar. Se fosse esse o caso, então por que a cidade estava tão quieta? Serkren-sama está muito fraco, mas posso ver uma luz. Subordinado. O que? A direção do Castelo Real, hein? Tudo bem, vamos. Serkren.
Os vampiros não podiam deixar de tremer ao pensar em como tudo isso era estranho, mas mesmo assim a missão era prioritária. Eles renovaram sua determinação, mas ao se aproximarem da praça em frente ao Castelo Real, foram surpreendidos 3 vezes. Não está indo muito bem, está? Saria. Mas não podemos realmente ter Bokshan construindo isso também. Rita, Gil, Nuazadono e os outros disseram que será concluído na primavera. Vamos esperar e esperar quando estiver completo. Homem de ossos. Armaduras vivas de aparência estranha e um esqueleto estavam olhando para o que parecia ser uma estátua de pedra inacabada. Conteúdo patrocinado. Eu definitivamente vou ganhar desta vez. Jovem Titã. Não posso perder para um jovem. Velho Titã. Titãs mortos-vivos estavam jogando em um tabuleiro que os vampiros nunca tinham visto antes com sons de cliques, comendo doces assados. Fugo está bem cozido. Orcus. Eu quero miso com o meu. Black Goblin. Molho de peixe para mim. Goblin negro. Orcs negros e goblins de cor negra estavam cozinhando espetos de carne em frigideiras e comendo-os. Este filé de tubarão não tem sabor. Mulher Go. Mas ouvi dizer que faz maravilhas pela sua beleza. Tem um gosto bom quando você o usa para fazer sopa também. Mulher Go. As mulheres Go caminhavam juntas de braços dados. Papel, tesoura, pedra. Anubis. Afaste-se aí. Anubis. Monstros que pareciam humanos com cabeça de cachorro estavam jogando algum tipo de jogo que os vampiros nunca tinham visto antes. Qual é exatamente o significado disso? Posso entender que os Ghouls estejam aqui, mas... Orcs e goblins em cores que nunca vi, e monstros com cabeças de cachorro. E eles estão vivendo de forma tão despreocupada no mesmo espaço que os mortos-vivos. É como se fosse uma cidade humana. Eleanora. Ela sabia que Serkrin não lhe daria nenhuma resposta digna de ser ouvida, mas ela simplesmente não podia ficar em silêncio. Isso era o quanto a visão diante dela desafiava tudo o que ela sabia. Monstros, assim como humanos, construíram sociedades que incluíam várias raças, mas quase todas eram sistemas onde os fortes dominavam e os fracos obedeciam. Para os mortos-vivos, mesmo esses tipos de sociedades eram impossíveis de formar, excluindo alguns casos especiais. Os mortos-vivos eram geralmente indivíduos superiores que mantinham suas personalidades desde quando estavam vivos ou mortos-vivos inferiores que indiscriminadamente tentavam matar e consumir qualquer ser vivo, fosse um humano ou um monstro. Esses mortos-vivos viviam vidas calmas e tranquilas. Todos eles eram mortos-vivos superiores? Isso era impossível. Mesmo que suas personalidades tenham sido preservadas, eles ainda devem ser ferozes. Eu não sei. O que isto significa? Eles poderiam ter sido domesticados por alguém? Impossível. Deve ser impossível domar mortos-vivos. Serkrin. Como Serkrin sussurrou, mortos-vivos eram impossíveis de domar. Isso era verdade se o Tamer era um vampiro ou um humano. No passado, muitos indivíduos com trabalhos superiores do tipo Tamer tentaram domar mortos-vivos, mas eles não foram nem mesmo capazes de domar os mais inferiores. Rank 1 Living Bones e Living Dead, muito menos mortos-vivos superiores como Elder Liches. Como resultado dessas tentativas mal-sucedidas, tornou-se conhecido neste mundo que, como monstros do tipo inseto, os mortos-vivos eram impossíveis de domar. Mas os vampiros sabiam que havia uma exceção. Será que há alguém que ganhou a proteção divina do deus do mal? Não a deusa Eleanora. Era possível que aqueles com a proteção divina da deusa vida que reviveu Zakart como morto-vivo ou deuses malignos como Iriu Shukaka pudessem criar e comandar mortos-vivos. Um vampiro de outro deus do mal. Não é vida. Há alguém com a proteção divina da deusa vida. Eleanora. Eleanora podia ver a igreja da vida que havia sido restaurada. Se eles possuíssem a proteção divina de um deus maligno, não havia como a igreja da deusa ser restaurada. Impossível. Serkrin. Serkrin tremeu, seus olhos arregalados. Se aquele que possuía a proteção divina da deusa vida era um dos vampiros de raça pura que eles temiam, aqueles que adoravam a deusa vida, então. Serkrin-sama, devemos escapar enquanto ainda podemos. Subordinado. Ninguém notou nossa presença ainda, vamos recuar. Subordinado. Ainda escondidos, os vampiros subordinados começaram a falar sobre a retirada. Estava claro o que aconteceria se eles fossem descobertos em um lugar onde um vampiro de raça pura que adorava a vida estava presente.
Uma aniquilação unilateral nas mãos do poder avassalador daquele vampiro. O Sercrin nascido no nobre e Eleanor aqui não fariam diferença. Essa era a diferença entre um puro sangue e um nobre nascido. Se não fosse esse o caso, não havia como vampiros de raça pura como Birkini e Ternessia, que possuíam personalidades que os tornariam inimigos com muita facilidade, pudessem ter governado centenas de vampiros nascidos no nobre por 100.000 anos. Sercrin, que havia sido torturado por Birkini e Eleanora, que havia sido nomeado diretamente por ele, entendia isso melhor do que os vampiros subordinados. Os dois queriam recuar imediatamente, mas ao mesmo tempo descobriram o motivo pelo qual não podiam fazê-lo. Espere, há gols entre os mortos-vivos e goblins. O Dhampir está definitivamente aqui. Eleanora. Eles procuraram em todos os lugares além de Talosheim, e não encontraram um único gol, mas havia vários gols aqui. Considerando isso, não havia dúvida de que esses eram os gols que os Dhampir haviam conduzido através da cordilheira da nação Escudo Mirg. Nesse caso, era natural que o Dhampir estivesse aqui. Você sabe o que vai acontecer se fugirmos sem lidar com o Dhampir, não é? Eleanora. Os rostos já pálidos dos vampiros subordinados que haviam sugerido uma retirada ficaram ainda mais brancos. Vamos procurar o Dhampir. Se bem me lembro, seu nome era Vandaliel. Eleanora, capture um dos gols e faça-os falar. Sercrin. Eu não preciso que você me diga o que fazer. Eleanora. Eles rapidamente se livrariam do Dhampir e escapariam antes de serem notados pelo ser superior que possuía a proteção divina de vida. Deixando de lado sua exasperação e desgosto por Sercrin, Eleanora começou a agir para atingir esse difícil objetivo.